falar de um assunto muito sério agora, né? Que foi a morte do Benício Xavier, menininho de apenas 6 anos. Comecei o balanço geral falando para você desse caso, um caso triste e que reacende o alerta do que acontece nas unidades de saúde aqui na capital, sejam elas públicas ou particulares. O Benício Xavier deu entrada em uma unidade de saúde particular que fica aqui na zona centro-sul de Manaus na noite de sábado. Ele estava com sintomas leves de tosse seca, né? E os pais, por precaução, por amor, por cuidado, decidiram levar até essa unidade de saúde. Só que o que era para ser um simples atendimento, uma simples ida ao médico, se tornou um pesadelo para os pais do Benício. Na madrugada de domingo, a morte dele foi declarada depois que uma médica supostamente receitou uma medicação errada. Ela receitou uma injeção de adrenalina na veia para um menino de 6 anos. Deixa eu conversar com o João Luiz Onetti, porque o João vai ouvir agora os pais do Benício. Já está ouvindo, aliás, tá? Vamos ouvir aqui e conversar com o João. A UTI, ele saiu mais ou menos umas 17, 13, ele estava na UTI, eu tive que sair porque eu estava de bermuda, eu tive que pegar roupa em casa, enfim. Ele pegou e subiu para a UTI com a minha esposa. Alisson, bom dia a você e você de casa. Você segue acompanhando aí o Bruno, que é o pai do Benício, que está junto com a mãe dele aqui contando um pouco dessa situação tão triste. A gente já tenta conversar do lado dele para que ele possa contar para a gente um pouco melhor. Possivelmente ia precisar entubar, né, para fazer a ventilação mecânica no meu filho. Então, a partir desse momento, né, eu inclusive pedi primeiramente para ela que não entubasse, porque como é muito evasivo, eu não queria ver o meu filho naquele estado. Aí ela tentou mais uma medicação, falou para mim que ia tentar, mas ele não teve, a oxigenação chegava a 90, chegou a 94 o máximo, ela falou que não era bom ainda e ela resolveu entubar. Né? Conversei com a minha esposa, com o pediatra dele, então a gente pegou, aceitamos, né, como um acordo, pedi para acompanhar a intubação, só que ela falou que não era permitido, porque é muito evasivo, então eu queria estar com meu filho a todo momento, eu não queria largar dele. E ele pegou, eu tive que sair, mais ou menos depois das 23 horas, então ele foi entubado, depois foi entubado. Eu suspeitei que havia algo de problema, porque as enfermeiras entravam, saíam, correndo, pegando outros acessórios. Veio uma outra médica, depois já veio um terceiro médico. Atrás dele veio 2 enfermeiros, mas esse último médico, os 2 enfermeiros não chegaram a entrar. Acho que conseguiram realizar o procedimento, acho que da intubação, mas quando ela veio falar com a gente, a médica, a Alexandra, ela falou que ele não reagiu bem, então eu já fiquei aflito, então eu entrei. Quando eu entrei, ela falou que ele, durante o procedimento, tinha passado por 2 paradas cardíacas. Ela olhou para a enfermeira olhou para ela e falou que foram 3. Né? Eu não sei o que vai constar no prontuário, mas é a informação que eu tenho, né, de boca. Então, a partir desse momento, eu não larguei mais o meu filho. Durante um certo tempo lá dentro, ele começou a oxigenação cair bastante, gradativamente. Então, eu chamei a médica, falei, a oxigenação dele está caindo. Ela já veio se preparando para fazer a massagem cardíaca, então percebeu-se que ele teve mais uma parada cardíaca, sendo a 4ª. Né, a primeira que eu estava participando. Então ajoelhei do lado do leito do meu filho, gritei, rezei bastante que ele voltasse. Felizmente ele voltou ali depois dessa 4ª parada, né, depois de muita luta, oxigenação manual. Eu percebi que depois ele estabilizou, mas ficava a oxigenação em torno de 70 a 80. Posteriormente, eu acho que eu não sei se a medicação começou a passar o efeito. Ele teve uma nova parada cardíaca. Então, novamente foi aquela luta. Ajoelhei do lado do meu filho, orei bastante. Peço que nenhum pai, nenhuma mãe passe pelo que a gente passou, pelo que eu passei. Eu acho que eu sou muito forte. Na última parada cardíaca, que foi a 6ª, né, o meu filho já estava cuspindo sangue pela boca, escorrendo sangue pelo nariz. A enfermeira fazia massagem e expelia sangue pela boca do meu nariz. Então, eu acho que eu fui bastante forte, mas eu vi que meu filho já estava em estado de sofrimento. No início, até perguntei da doutora se ela queria que eu auxiliasse ela a fazer a oxigenação manual. Ela disse que ia fazer.
Nos últimos momentos eu vi que a técnica deu uma parada na massagem cardíaca, né? Eu fui ao lado dela, perguntei se ela queria que eu ficasse no lugar dela. Eu estava ali para salvar o meu filho, era a única coisa que eu queria levar ele para a mãe dele. Não poderia deixar ele só, né? Mas ao mesmo tempo, depois que teve a médica já estava medindo o coração com o estetoscópio. A partir do momento que ela colocou no ombro, eu percebi que eu acho que ela iria já dar o meu filho como falecido. Nesse momento eu estava ajoelhado, eu apertei muito no joelho dele e gritei: volta, Benício, volta. Ele voltou imediatamente nesse momento. Ele voltou, mas ele estava muito ensanguentado pela boca, pelo nariz. Então eu percebi que meu filho, e a partir do momento que ele estabilizou, fui lá falar com a Joyce, com a minha esposa, para informar que ele não estava bem. Ele não estava bem, e logo em seguida a médica veio dizendo que ele já estava com trauma cerebral, só estava com o coração funcionando e infelizmente ele veio a falecer, né? O que a médica alega para ela ter passado essa adrenalina para ser aplicada na veia do seu filho? Ela se ouviu justificativa no hospital sobre esse assunto? Como Isso, ela colocou que deu um erro no sistema na hora de fazer a prescrição, porque a intenção dela era fazer nebulização, pelo que a gente entendeu, e colocou erro na técnica, né? Então, a gente não é especialista no tempo, mas a gente sabe que foram vários erros que devem ter acontecido internamente, né? Então, desde a prescrição até a aplicação, tá? Eu só queria fazer um pouco de intervalo aqui, porque eu tenho que fazer alguns agradecimentos, porque a delegada Marília, o delegado Gerson da DHS, tá, ajudou a gente muito, muito intensamente. O delegado Marcelo do 24º DIP, onde a gente foi ontem realizar o boletim de ocorrência. A doutora Sami, o doutor Sérgio, o doutor Antônio Jorge, lá do ML, nos ajudaram muito, porque a gente já levou o corpo do Benício para fazer a autópsia, né? Enfim, a todos os servidores, principalmente da Polícia Civil, tá? Estão sendo bastante atenciosos conosco. Bruno, hoje, quando vocês chegaram para solicitar a cópia... Muita força, né, Alisson, desse casal aí que perdeu o filho de 6 anos após um suposto erro médico, depois de uma aplicação de dose de adrenalina intravenosa, depois que a criança chegou aqui no último sábado com um quadro de gripe. Isso, pelo que a gente sabe, orientado pelo advogado, é um direito nosso, né? O prontuário e todos os exames. O Benício, pelo que a gente viu, fez 2 exames de sangue, ele tirou 2 raios-x, né? Então, a gente quer hoje, pelo menos, sair com esses exames que foram realizados, além do prontuário desde a chegada dele, para a gente saber tudo o que aconteceu, né? Todas as medicações que foram inseridas nele. A gente tem foto da prescrição, acho que vocês já viram aí na imprensa, a gente tem como divulgar. Tanto vai que está o nome de um doutor, mas quem foi a doutora, a médica que atendeu ele. Tá? Então a gente vem buscar soluções, até mesmo porque faz parte da investigação todo esse procedimento que foi feito dentro aí no hospital. Bruno, falaram sobre adrenalina, explicaram o motivo de ter que fazer essa aplicação intravenosa, não? Ela suspeitou de laringite. Por isso que nesses casos de laringite se faz inalação com adrenalina. No entanto, eu questionei a técnica. Eu falei, cadê a inalação com adrenalina? A técnica respondeu, não é inalação, vai ser na veia. Eu falei, mas ele nunca fez na veia. Todas as vezes ele fez inalação. Aí ela me falou, está aqui prescrito pela médica que vai ser na veia. A médica prescreveu na veia. Joyce, a respeito do médico, o atendimento primordial foi de uma mulher ou foi de um médico? Falando com a mãe agora, Alisson, sobre essa prescrição médica e o que ela alegou para fazer a aplicação de adrenalina. Ele não tem nada a ver com a situação. Apenas o nome dele aparece na prescrição médica que ela fez. A gente não entende por que o nome dele apareceu lá. A gente não entende se ela estava usando a senha dele no sistema. A gente não entende se eles trocaram o plantão. Mas o doutor Henrico Garcia nada tem a ver com essa situação. Está carimbado e assinado ou não? Eu tenho o carimbo no raio-x dela, que ela pediu. É a médica, perdão? A gente quer justiça. A gente quer uma... Procuraram ontem o 24º dia do delegado. O que ele falou a partir de agora? Vocês foram ouvidos pelo delegado? Fomos ouvidos e agora ele vai abrir uma investigação sobre o caso.
Sim, a gente quer justiça, a gente quer saber o que de fato aconteceu com o Benício e a gente quer ver todos os envolvidos punidos, porque a gente não quer que nenhuma família passe o sofrimento que a gente está passando. Nós queremos honrar o nome do nosso filho, tá? Benício Xavier de Freitas. A gente quer também que isso não aconteça com outras crianças. É um erro muito grave, que pode ser sanado por um sistema, não sou especialista na área, por um sistema, ou até pessoas questionando por que 9 ml. Podem pesquisar, pessoal, aí em casa, 9 ml, uma dosagem muito alta para uma criança de 21 quilos, intravenosa de adrenalina. Meu filho não estava morrendo, meu filho estava somente com uma tosse, com uma possível laringite, que ainda ia ser investigada. Uma dosagem de 3 ml a cada 3 minutos, 3 vezes, totalizando 9 ml. Podem pesquisar, eu acho que isso não é condizente com a pesagem de 21 quilos que ele tinha. O atestado de óbito foi declarado o quê? No atestado de óbito, pelo hospital, né, foi constatado a questão de laringite, pneumonia e algumas coisas cardíacas que eles colocaram lá, mas são palavras técnicas, tá? O Benício, ele teria algum problema durante a cirurgia? Vocês fizeram todos os exames, não teria nada que trouxesse qualquer tipo de problema de saúde? Não. A gente acredita que o que agravou a situação do meu filho mesmo foi a adrenalina na veia. O que agravou tudo isso e levou ele à morte foi a quantidade de adrenalina injetada na veia dele. Tá certo, muito obrigado. Nossa solidariedade mais uma vez aí, Alisson, a esse casal, o Bruno e a Joyce, que perderam o filho, Benício, de apenas 6 anos. Não é fácil, é uma situação muito delicada, que a gente fica também muito emotivo de ter que noticiar esse tipo de situação. Uma criança de 6 anos que chegou aqui num hospital particular da área central da cidade, com um quadro de tosse seca, uma suposta laringite, recebeu várias doses de adrenalina e acabou infelizmente sofrendo aí essa situação. Ninguém passa por essa dor. É uma dor muito imensa, a gente acha que vai explodir, mas ao mesmo tempo eu tive que ser forte. Tá bom, obrigado. Obrigado mais uma vez. Bruno, mais uma vez nossa solidariedade aí. Alisson, a gente já ouviu bastante o Bruno e a Joyce, também a esposa aqui, e eles estão até... A gente até admira muito essa serenidade, porque não é fácil, né? Você perder um filho nessa circunstância. A gente já ouviu bastante ele aqui conversando comigo e com os outros colegas da imprensa. Bruno, o que vocês querem realmente é justiça, que ninguém mais passe por isso e tentar entender o que realmente levou à perda do seu filho, infelizmente, né? Infelizmente, né, ele entrou com esse quadro, né, de tosse. Infelizmente, foi passar por uma médica onde prescreveu, né, a parte da lavagem nasal, um xarope que foi aplicado e finalizando ali, principalmente iniciando esses ocorridos por uma aplicação de adrenalina de 3 ml intravenosa. A partir desse momento, meu filho começou a se contorcer todo, ficar branco, os lábios brancos, ao redor ficou muito vermelho, a ponta do nariz, o olho dele, a parte branca ficou vermelha. E a partir desse momento ele começou a se contorcer e falou para a mãe dele que o coração dele estava queimando. Então eu corri com a enfermeira, atrás de uma médica, da técnica de enfermagem com uma médica, não encontrei. E após retornar, ela já estava com uma enfermeira, acho que a enfermeira-chefa, perguntou dela o que ela tinha feito, né, o que ela tinha realizado o procedimento. Ela falou, a enfermeira inclusive falou que ela não tinha feito nada de errado, só tinha feito o que estava prescrito no receituário. A minha esposa tinha questionado antes por que ia ser aplicado intravenoso se ele nunca tinha tomado. Ele só fazia por inalação. Ela falou que estava prescrito, que ia fazer porque estava prescrito, né? Prescrito. Então, assim, a partir daí mediram o oxímetro dele com o aparelho e em seguida um técnico de enfermagem carregou ele no colo e levou para a sala vermelha. Na sala vermelha a médica apareceu um outro médico. Ele já estava sendo monitorado pelos meios cardíacos. A oxigenação dele, eu cheguei a ver, estava em torno de 75. Colocaram a oxigenação dele via nasal. Posteriormente trocaram pela máscara. E o outro médico solicitou que ele fosse internado na UTI. Então, na UTI ele chegou por volta depois das 17 horas. A mãe dele acompanhou primeiramente, eu cheguei às 19 porque eu fui em casa me trocar. Chegando lá eu verifiquei que ficava em torno de 80, 90 a oxigenação dele. A médica falou que ele não estava melhorando.
e que possivelmente poderia ser necessário entubá-lo. Então, a princípio eu não concordei com a intubação, né? Solicitei que não fosse. Ela disse que ia tentar mais uma medicação, aplicar a medicação. Ela tentou, mas ele não reagiu, chegou a 94, a oxigenação. E a partir desse momento ela resolveu entubar. Depois das 11 horas ele foi entubado, eu tive que sair da sala. Ela não deixou, eu pedi que ficasse. Ela falou, olha, é muito invasivo, mas vai ficar tudo bem com meu filho? Ela falou que vai. Então eu tive que sair da sala. Começou a intubação. Eu suspeitei que havia algo de errado, porque as enfermeiras saíram correndo, a outra saiu muito apressada. Posteriormente desceu uma médica, né, para a UTI. Depois, quando ela estava lá dentro, chegou mais outro médico, com até uma vestimenta assim, parecido como se fosse operar, mas um jaleco mais transparente, branco. E chegou 2 rapazes, 2 técnicos atrás dele. Então aí a partir desse momento, até minha esposa me chamou, venha rezar. Eu disse, está acontecendo alguma coisa com meu filho. Eu vou rezar, mas eu quero ver o que está acontecendo com meu filho. Ela estava com o terço, a gente estava rezando o terço do casal. E a partir desse momento, a gente viu que estava acontecendo alguma coisa. E depois de um tempo, a médica saiu, tocou no meu peito e falou que meu filho ia ficar bem. A gente acreditou nela. Quem era a médica, perdão? Essa eu não sei, era uma senhora com mais idade que ela desceu, ela não era da UTI. Não sei se era a médica geral, responsável pelo hospital, não sei. Eu sei que ela desceu, não consegui achar o nome dela. Mas a Alexandra, que era a médica da UTI, creio que tenha feito a intubação no meu filho. E quando eu cheguei lá, ela informou, veio até a recepção informar que ele não reagiu muito bem para mim e para minha esposa. Eu fui para a UTI e vi meu filho lá, né? Entubado, então ele não tem reação. Eu conversei bastante com ele, falei que eu estava lá, que a gente estava para apoiá-lo. A gente queria ele de volta, a mãe dele estava esperando ele lá fora. Só que aí, a partir desse momento, ela falou que ele tinha passado por 2 paradas cardíacas. Inclusive, ela olhou para a enfermeira olhou para ela e falou que foram 3 paradas. Então, eu fiquei lá com meu filho, a oxigenação não aumentava. Depois de um tempo, ele teve a primeira parada cardíaca, a 4ª no total, mas a primeira eu presenciei. Me ajoelhei do lado do leito, chorei bastante, rezei, gritava que ele voltasse. E ele voltou, estabilizou. Depois teve a quinta parada, a 2ª que eu presenciei. Nesse momento também ajoelhei, rezei, ele voltou, não demorou muito. A 3ª foi a última. A última que ele resistiu é a mais demorada, né? Então eu percebi que na 6ª no total, a 3ª que eu acompanhei, já estava com sangue saindo pela boca. Quando ela fazia a massagem cardíaca, expelia sangue pela boca do meu filho, do Benício, de 6 anos, saía sangue pelo nariz dele. Eu vi que ele estava já em sofrimento. No início a médica estava fazendo a oxigenação manual, até perguntei se ela queria, cansa, né? Eu percebo que cansa, então eu percebi se ela queria meu apoio. Ela disse não, que ia continuar. Me ajoelhei, fui mais perto da técnica que estava fazendo já a massagem cardíaca. Por um momento a técnica parou de fazer, eu perguntei se ela queria que eu... Fui ao lado dela, perguntei se ela queria que eu fizesse a massagem. Ela falou, não, eu vou continuar. Ela continuou, mas demorou bastante para o meu filho voltar dessa última vez. A médica já tinha colocado o estetoscópio, mediu o coração dele. Quando ela foi colocar no ombro, não sei, eu não posso afirmar, mas percebi que eu acho que ela já ia dar o meu filho como falecido. Nesse momento eu estava de joelho, apertei bastante no joelho dele e gritei, volta, Benício, volta. Nesse exato momento ele voltou. Graças a Deus ele voltou, mas eu percebi que o meu filho estava sofrendo. Estabilizou a oxigenação dele, aí eu saí para falar para minha esposa justamente que ele não estava tão bem, que ele estava passando por um momento difícil. Quando eu cheguei lá, depois de um tempo, a médica veio e falou que ele já só estava o coração funcionando, o cérebro dele já estava em sequela cerebral, então não teria mais. Nisso eu voltei e meu filho já estava falecido lá na cama, já estava sem os aparelhos, já estava fazendo a limpeza nele. Eu só voltei, peguei uma roupa, entreguei para as enfermeiras para trocar ele e ele, infelizmente, ele não resistiu. Alisson, um relato muito difícil. Eu ainda vou falar com o Bruno aqui mais uma pergunta, mas é muito difícil a gente ouvir um pai, né, detalhando essa sequência aí de sofrimento, essa sequência de dor, né, muito complicado. Eu ia te perguntar, Bruno, se o Benício
tinha algum problema de saúde? Como é que era a saúde dele? E ele chegou aqui com a tosse seca, a suposta laringite, não é isso? Isso, ele já tinha tido uma laringite, mas há um tempo atrás, né? Então já tinha sido tratado, inclusive aqui no Santa Júlia, por nebulização, né? Por isso que a desconfiança da minha esposa com a técnica em questionar por que intravenosa, se ele sempre fez nebulização, né? Como eu falei, se a gente pesquisar aí, em qualquer lugar, 3 ml intravenoso, meu filho não estava falecendo, não estava em parada cardíaca. Foi uma dosagem muito alta, um total de 9 ml, sendo 3 ml a cada 30 minutos. Então, a partir desse momento, a gente viu que algo estava errado, né? Então, a única coisa que ele chegou foi com uma tosse. A suspeita de laringite colocada pela médica, né? Alisson, você tem alguma pergunta aí pro Bruno? Ô, João, na verdade tem uma coisa que não tá entrando na minha cabeça de jeito nenhum. Vamos lá, eu quero entender o seguinte. O Benício deu entrada nesse hospital aí, né, onde vocês estão, com tosse. Tava tossindo, normal, né? As crianças acabam, querendo ou não, com essa mudança de tempo aqui em Manaus, contraindo essas viroses, sintomas gripais. Onde que entrou a necessidade da aplicação de adrenalina? É esse ponto que eu não estou entendendo, porque a criança chega no hospital com tosse, vai ali fazer nebulização, realmente, né? Até chega a tomar algum medicamento. Às vezes os médicos mandam até para casa, João, porque os próprios pais conseguem dar essa assistência. Onde que houve a necessidade da aplicação de adrenalina? O Benício passou mal depois que deu entrada no hospital e aí a médica avaliou. O que aconteceu de fato? Perfeito. Olha, o Alisson Mota, que está na apresentação aqui do Balanço Geral, está te perguntando qual foi o momento que o corpo médico decidiu que seria necessária a aplicação de adrenalina. Ele chegou a passar mal, ele piorou do quadro que ele deu entrada aqui no sábado, como é que foi isso? Não, quando ele chegou, né, nós chegamos passando inclusive pela triagem, ele estava somente com a tosse, inclusive até uma febre que ele tinha tido na noite anterior e na manhã não tinha mais a febre, deu 36,7, se eu não me engano, a febre, eu entrei com ele na triagem. A mãe dele foi para o consultório com a doutora Brasil. Então, inclusive o doutor Henrico, que está lá no receituário, ele não participou de nada, né? A gente quer deixar bem claro isso, porque eu não sei como que é o sistema aqui do Santa Júlia, mas aparece o nome dele, mas quem atendeu foi a médica. Enfim, aí ela colocou a lavagem nasal, um xarope, aplicação de soro, e ela prescreveu a adrenalina pura. Logo de cara? Logo de cara. 3 ml pura intravenosa, né, sendo 3 doses de 3 ml a cada 30 minutos, totalizando 9 ml. E ela justificou logo nesse início por que a necessidade de ser intravenoso e essa quantidade ou não? Não, pela que a minha esposa falou para mim, né, ela disse que ela falou que ia passar adrenalina para o meu filho. Né? Então, nesse momento, a minha esposa, por já saber que a adrenalina, né, de fato pela nebulização que ele fez, ela questionou a técnica na hora da aplicação. Porém, a técnica foi bem clara que estava prescrito lá e que ia ser feito, né? Então, a partir desse momento que o meu filho começou a passar mal. Com tosse, ficar pálido, lábio branco, falar para a mãe dele que o coração dele estava queimando. Nossa, Bruno, nossos sentimentos, nossa solidariedade a você, a sua esposa, a Joyce, a toda a família, porque não é fácil, né, Alisson? Um momento desse é bastante complicado, a gente fica assim, sem ação. A gente, como profissional, ele quer só fazer um agradecimento antes de a gente encerrar aqui. Eu queria fazer agradecimento, né, a todas as orações que a gente está recebendo, a quantidade de homenagem que nós estamos tendo pelas redes sociais, tá bom? Mas eu queria agradecer aqui a delegada Marília, o delegado Gerson da DHS, que nos apoiaram bastante, o delegado Marcelo do 24º DIP, onde fizemos o boletim de ocorrência, né, para seguir com os trâmites legais, doutora Sâmia, o doutor Sérgio, o doutor Antônio Jorge, lá do ML, né, enfim, todos os policiais civis que estão nos apoiando, nos ajudando bastante, né, para que esse boletim de ocorrência, esse processo ocorra da melhor forma possível, para que a gente evite, né, que outras crianças venham a sofrer por esse ocorrido, outros pais sofram o que a gente está sofrendo. É uma dor muito imensa que a gente não deseja para ninguém. Nossa, imagina, e o hospital chegou a falar alguma coisa para vocês, além de algo oficial, divulgado em rede social, não?
Não, somente o que a gente viu por redes sociais, mas nada enviado pra gente. Hoje a gente veio ver o prontuário dele, né, que é direito nosso, então a gente está aqui. Tentou vir, a gente veio ontem à noite, mas como é horário comercial, a gente está vindo agora atrás do prontuário e a gente espera que seja atendido, que é um direito nosso, né? Com certeza, Bruno, obrigado. Olha, Alisson, difícil, né? Tudo isso muito complicado. A gente ouvir esse relato. O Hospital Santa Júlia informou por meio de nota que mantém em andamento o processo investigativo interno relacionado ao falecimento do Benício Xavier, de apenas 5 anos, que deu entrada aqui no último dia 23, no sábado. E, infelizmente, acabou falecendo na madrugada do domingo, após essa sequência, essa situação bem difícil aí, que o pai relatou pra gente, a mãe relatou para você que ligou a televisão um pouco mais cedo, a mãe também estava falando, bastante emocionada, obviamente, em choque com essa situação. O Benício era uma criança linda, né? A gente viu imagens aí nas redes sociais, era uma criança linda. E como é que fica, né, para uma mãe perder um filho desse jeito, né? Imagina que ia chegar no hospital, é bem difícil, bem complicado uma situação dessa. E o hospital disse que está fazendo aí esse procedimento investigativo, que segue rigorosamente protocolos estabelecidos aqui pela instituição. Todo o médico segue integralmente à disposição das autoridades para contribuir e também para prestar toda a solidariedade aí à família nesse momento tão difícil. Disse também em nota que, por questões de sigilo médico e respeito à família, não vai divulgar aspectos clínicos do atendimento nesse momento. Pelo menos esses aspectos não serão tornados públicos, mas é óbvio que depois das investigações da Polícia Civil, a gente espera que tenha algum retorno, né, Alisson? Que notícia difícil de a gente trazer para você aí de casa. Volto contigo.